Boa tarde, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Bem-vindos novamente à Caverna. A Caverna do Feliz está de volta, pessoal. Para quem não conhece a Caverna é onde a gente faz análises diárias, tá? Baseado em estrutura de mercado, price action puro, tá, galera? A gente mostra todos os movimentos possíveis que o preço pode fazer e deixa os leves, né? Para caso o preço suba ou desça. A gente nunca sabe, né, senhores? Tem que lembrar isso. Ninguém nunca tem certeza de nada que vai acontecer com o mercado, tá ok? A gente trabalha com probabilidades. E é isso que a gente vai ver, senhores, essas probabilidades. Galera, é o seguinte, ontem gravei um videozão, né? 49 minutos, grandão, mas foi onde eu coloquei todos os levels que estão aqui na tela dos senhores, tá ok? Então, vejam um vídeo antes desse, a borda dele, sempre da semana fica a mesma cor, acho que está vermelha, se não me engano, tá? Apenas cor ao acaso, tá ok? Mas sigam sempre o primeiro vídeo, porque é uma sequência que eu vou fazer aqui agora, beleza? A única coisa que eu vou recapitular aqui rapidinho é o que está acontecendo no preço do Bitcoin. A gente já vai falar do pedacinho que mais importa para a gente, né? Que vai ser esta zona aqui. Mas o que no geral o preço está fazendo do nosso amigo Bitcoin, galera? Pô, baita na estrutura de alta, né? A gente está olhando aqui no semanal, a gente já consegue ver todos os candles, aquela história que está respeitando todas as mínimas, né, os fundos dele, e rompendo as máximas, ou seja, baita estrutura no semanal de alta, né? O que pode acontecer aqui? Putz, qual que é a lógica, né? Vamos pensar, se a gente for pensar na lógica que está em estrutura de alta, a gente ainda tem que pensar em alta, tá ok? Pelo menos olhando no semanal, tá ok, senhores? Até que ele perca algum fundo do semanal, a gente não tem como falar que está em estrutura de baixa no semanal, beleza, pessoal? O que o semanal tinha feito aqui então, né? A gente botou no vídeo passado. Esse candle aqui já tinha fechado acima desta região aqui, que a gente considera, vamos pensar que esse caixotão todo que está aqui, a gente já tinha esse rapaz aqui, e agora ele está brigando o quê? Com esta região, com este suporte aqui, beleza? Sim, senhores, se ele começar a passar a subir aqui, a probabilidade dele, né, é sempre ficar olhando para topo, né, que para casa dos seus 60 mil. Mas não quer dizer que ele vá vir direto, né, senhor? A gente vai ter que ter outros levels aqui no meio, e foi isso que a gente identificou lá no outro vídeo. Todos os levels que a gente tem, caso o preço passe aqui agora da casa dos seus 50 mil, que é o que ele está brigando, beleza? Então assistam outro vídeo lá, tá ok? Galera, o que a gente vai falar aqui então, o que eu posso trazer para vocês aqui de informação? Só que, a gente olhando só aqui no semanal, no próprio candle, deixa eu dar um zoom aqui agora, só para vocês entenderem, a gente vai olhar agora só esse pedacinho aqui, tá? É só o que importa para a gente afinar as probabilidades, para ver se ele pode vir buscar, né, essa possibilidade de vir olhar o fundo aqui ou romper esta máxima, tá ok? E é isso que eu já queria trazer para os senhores. Vamos dar um zoom aqui para facilitar no nossa visão desse pedacinho. O que a gente tem aqui, senhores? Olha que interessante. O próprio semanal, hoje é quarta-feira, né? Ele já dá um norte para a gente, que seria o quê? Caso faça um rompimento dessa máxima ou um rompimento dessa mínima, já começa a significar alguma coisa para a gente. Ele já pode começar o quê? Querer vir buscar próximos leves para cima ou próximos leves para baixo. Rompendo isso aqui, a gente vai dar uma olhada nos outros leves, mas eu já fico de olho nesta região mais aqui para baixo, beleza? E aí, como é que a gente já está nos leves? A gente já colocou os leves antes, vamos dar uma olhadinha quais leves a gente teria que representa essa situação, né? Ok, galera, aqui a gente vai ter essa máxima daqui. Eu daqui vou colocar ele de verde só para a gente poder se localizar lá apenas, que seria uma ativar a cabeça para a possibilidade de alta, tá? Só para vocês entenderem, né? Não é compra, senhores, não é passar daqui e apertar o botão de compra, não, tá? Pelo menos essa não é a estratégia do Caverna, só para deixar bem claro. E uma outra região que eu já tenho de level aqui, abaixo deste pavio semanal, vai ser esta. Então, eu vou deixar ela de vermelho, tá ok? Por que vermelho, pessoal? Porque há a possibilidade de a gente pensar uma possibilidade de venda para buscar próximos levels, tá? Contra a tendência, olhando principalmente no semanal, tá ok? E, senhores, quer saber outra coisa que eu vou deixar aqui também interessante? Este level aqui, que é quando este candle do semanal flipa para positivo, né? Porque agora ele está negativo. Então, eu já vou deixar este level aqui, ó, que está mais ou menos no flip dele, de amarelo, tá ok? Então, entenderam mais ou menos a lógica? Qual que é aqui? Né? A gente vai pensar que no semanal acima do verde ele possa, né, continuar uma estrutura mais forte de alta, e abaixo deste vermelho aqui
ele possa continuar uma estrutura de baixa, tá ok? Senhores, eu tinha deixado aqui muito forte isso daqui. Vejam o vídeo passado, por que isso aqui tá. A gente vai chegar lá, aí o time frame, beleza? Então, vamos continuar aqui. Essa aqui é a lógica, olhando, então, só para este candle aqui, olhando no semanal, tá ok, senhores? Que ainda falta o quê? 4 dias e 3 horas para esse semanal fechar, tá bom? Então, informações aqui do próprio semanal, ele está negativo, né? A gente quer que ele fique, né? Para quem está comprado pensando em compra, positivo e vá rompendo as máximas para procurar os próximos levels, beleza? Bom, senhores, o que a gente não quer de jeito nenhum aqui para caracterizar, então, a estrutura de baixa é perder o fundo. Essa é a mínima do semanal anterior, né? O sinal legal que tem aqui é que já foi rompido a máxima, né? Porém, estamos naquela história do 50, brigando para os 50, né? É um número muito, como é que chama? Psicológico, né, senhores? Lembra aquela história antes, como é que estava o Bitcoin lá? Brigando entre 50 e o 60, né? Casa aqui do 60. Então, ele estava nessa brincadeira de 50, 60, 50, 60. Para ele entrar de novo nessa brincadeira, ele vai ter que passar o 50, ao qual ele está reagindo agora, uma rejeição, né? Enfim, senhores, sem delongas, vamos entrar aqui, adentrar as nossas levels em um time frame menor. Vamos puxar para o diário aqui, só para a gente entender como é que o diário está se comportando. Senhores, o que a gente já vê aqui nessa estrutura do diário, tá ok? Isso aqui, senhores, só para recapitular, o que a gente não quer perder em estrutura de diária, tá? Já olhando um time frame um pouquinho menor do que semanal, porém é uma estrutura forte ainda. Estrutura diária está altamente estrutura de alta ainda, tá? Quer dizer, na estrutura maior, ok? Senhores, a gente vai ver isso aqui agora. A gente tem topos, fundos, fundos e fundos ascendentes, todos mais altos, e os topos também estavam sendo ascendentes, beleza? O que aconteceu aqui, senhores? Nesse pedacinho só, que a gente tinha um suporte, né? Foi criado bem mais aqui em cima. Este suporte já foi rompido. Foi esse candle diário ontem que acabou fechando abaixo dele, beleza? Senhores, é delicado? É delicado, né? A gente vai ter o quê? Qual que é a leitura? Realmente, o diário ontem fechou abaixo do suporte, coisa que ele não vinha fazendo, senhores, há muito tempo, tá? Desde que ele está nessa estrutura, que ele começou essa big dessa alta disparada, todos os fundos estavam sendo respeitados, tá ok? Todos mais altos, no caso da estrutura, desta estrutura de mercado, que ele fez um balancezinho, mas desta estrutura aqui até este momento. Então, isso que chamou muita atenção que eu deixei no vídeo passado, né? Que é a primeira vez em toda esta pernada que a gente perde um fundo do diário. Este rapaz aqui fechou abaixo. É bem delicado, senhores. Mas delicado para quê, né? A gente já vai pensar numa possível, meu Deus, agora é venda forte, e ele vai voltar para dentro daquele caixote que ele estava chato lá, né? Que é essa história daqui de dentro, que a gente sabe lá a história também dos carambales, dos 40, 30, aquela velha história. Será que ele já volta para dentro disso aqui? Ou ele vai, né, fazer o quê? Ou vai ficar aqui nesta região? Bom, senhores, o que a gente tem de estrutura maior aqui, que eu não gostaria que perdesse, para a gente falar assim, estamos fazendo um pullback, perdemos um fundo, porém a estrutura ainda segue. Seria a perda deste, deste fundo aqui, tá ok? Esse fundo, em tese, essa região, tá, senhores? Lógico, essa zona toda aqui. Mas é uma região que eu não gostaria realmente de começar a perder ela, caso o preço continue em queda, né? Porque agora a gente viu que está dessa possibilidadezinha aqui por causa desse fechamento, tá bom? Mas até aqui, eu ainda vejo possibilidade do preço ainda estar brigando nessa região em alguma coisa e ainda continuar este movimento. Vamos pensar aqui, né? Que ele fizesse mais ou menos esta estrutura aqui, tá bom? Então, eu já tenho um leve colocado ali que a gente colocou no vídeo passado, que é justamente este vermelho aqui, beleza? E por que isso aqui está, esse tracejado maior está para cá? Está no semanal, né, senhores? Que a gente tinha colocado ontem. Deixa eu só relembrar aqui. Exato, senhores. É porque esse level acabou ficando curto. Mas este level, ele estaria aqui, ó. É só porque acho que eu mudei ele alguma coisinha. Mas é a mesma região. O que é isso aqui, senhores? Tá. Eu só arredondei ele para 45 redondo no vídeo passado, tá? Eu só deixar isso aqui, porque a gente chegou nessa... Lógico, né? Arredondando, senhores, arredondando, porque é região. Nós vamos fazer então a região dos 45. Mas eu queria só botar ele para ver de onde ele vem. O que significa isso aqui, senhores? Por que ele está roxo e tudo mais?
Se a gente for olhar, ele está vindo aqui desse fundo aqui, beleza? O que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando que todo este bloco, tá ok? Seja a porta de entrada, vamos pensar, para ele vir aqui olhar para o 60, porque o último suporte que a gente tinha era esse daqui, tá ok? Então, qual que é a lógica aqui? Gente, está muito leve. Peraí. A lógica aqui seria o seguinte, o preço adentrar para cima dele, né? Desta região aqui, que começa esse bloco, e fazer este possível movimento para esta continuação aqui, tá ok? Por isso que aquele level está de roxo, e ele está tendo uma coincidência bem interessante, que é justamente vir com esse level vermelho tracejado, tá? Que level vermelho tracejado é esse? No diário, pessoal, essezinho aqui, porque eu não sei se sem as canetas vocês veem, esse rapaz aqui, ele é este, calma aí, no diário, cadê? Estou me acostumando com o meu computador novo, é este rapaz aqui do diário. Então, como ele coincide, até estruturalmente falando, uma estrutura mais forte do diário, calma, aqui, nesta estrutura, né, que a gente falou, vamos pensar esses topos maiores aqui, tenta ver este movimento aqui, vamos tentar fazer assim, ó. Tenta entender, tá ok? A única coisa que a gente não queria, de fato, era perder este fundo, né, para a gente não ter uma estrutura, isso aqui está tudo assim, mesmo que respeitou, a gente não queria, porque daí possibilidade dele começar a querer buscar as próximas zonas, beleza? Então, senhores, muito importante para mim, este fundo aqui da casa dos seus 45. Até falei no vídeo passado, vamos ficar muito de olho nos 50 e 45, são dois levels mega importantes, beleza? Então, voltando agora, senhores, vamos entrar só neste pedacinho aqui agora, levels identificados. Vamos ver o que a gente tem para o momento, galera. Só olhando isso aqui, essa leitura que eu estou aqui, o que a gente já vê aqui? Não tem aquela velha história que o Caverna sempre fala, cadê meu negocinho? Toda vez que a gente tem uma acumulação e o preço rasga, na volta ele pode fazer o quê? Brigar nesta acumulação para o quê? Uma continuação. Não é isso, senhores? A gente já viu várias vezes em vários time frames. A gente vai ver isso lá para frente, time frames menores. Mas agora, o que eu começo a ver é isso. Até se, caso este diário não romper a máxima do diário anterior, a gente vai continuar aquela estruturazinha agora de ao oposto, né? Que vai estar respeitando as máximas, né? Que essa aqui ainda não fechou, e rompendo as mínimas, que já foram rompidas aqui. Então, neste momento, a gente aqui está em um momento de baixa, tá ok? Sim, ainda não começamos uma estrutura oficial que eu digo, porque o nosso topo ainda está mais alto do que o topo anterior. A gente vai precisar deste candle fechar e um próximo candle diário fechar para me dar um novo topo. Aí, caso esse topo seja abaixo desse, no diário eu já vou começar a falar, sim, estamos em uma estrutura de baixa. No momento, a estrutura, senhores, o que a gente tem para dizer aqui é que ela rompeu este fundo, né? A gente sabe que o quê? Mesmo que esse candle aqui venha a fechar, vamos botar que ele feche igual aqui, tá? Só uma dúvida. Mas a informação que a gente vai ter aqui, o fundo, sim, vai ser criado mais baixo do que o fundo anterior. Porém, ainda não temos o topo, né? Vai que, sei lá, esse negócio dá uma desinvestada aqui e fecha aqui. Aí qual vai ser a leitura? A gente vai ter um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? Aí, enfim, a gente vai ter que esperar um próximo movimento para entender qual vai ser o próximo topo, perdão, o próximo fundo, né? Mas, senhores, se isso aqui fechar para cá, né, a gente ainda não vai ter o topo, a gente vai precisar do outro candle fechando negativo, mas a gente já sabe que igual este fundo aqui já vai ser no mínimo aqui, mesmo que esse feche positivo, né, porque ele já rompeu isso daqui, a gente sabe que caso esse candle passe esse topo, no mínimo, o próximo topo seria acima dele, caso aconteça isso. Lógico, né? Se o outro candle continuar positivo, não vai ser aqui, vai ser mais para cima, porém sempre acima desse daqui. É o que já aconteceu com esse fundo. Então, a probabilidade maior que a gente já tem aqui é de ter um fundo mais baixo do que este, olhando no diário, beleza, senhores? Entendido os movimentos? No momento, o diário está brigando com esta acumulação que ele criou aqui, ok? Já falamos, o próximo topo, estrutura de alta, beleza? Então, vamos mudar agora para H4. Calma, deixa eu voltar aqui, puxar os levels para vocês sintonizarem aqui como é que a gente está dentro dos levels, tá? Lembrando, então, aquele level vermelho que a gente tinha colocado na máxima, vermelho, verde. Caverna confunde nomes, confunde tudo, estrutura, alta, baixa. Enfim, senhores,
o amarelo, que é a estrutura do semanal, onde ele flipa, perdão, para positivo, né? Lembrando disso, só para lembrar, mais ou menos nessa região, quem é do semanal flipa para positivo, e o level vermelho, que seria o quê? A mínima, mais ou menos, ali do semanal, né? Na verdade, está aqui um pouquinho mais, é porque aqui a gente vai ter um level de H4, já vou trazer para os senhores isso aqui, beleza? Então, vamos partir para H4 agora, vamos ver o que está acontecendo na nossa estrutura. Aqui, senhores, a mesma coisa que aconteceu no level lá, que aconteceu aqui, foi a estrutura que eu falei do diário, tá ok? Deixa eu tirar aqui só para a gente visualizar movimento, tá ok, senhores? O que importa é a estrutura de mercado, não é level preço. Para a gente ver a estrutura, é só olhar aqui, topos e fundos, é o que nos dá a estrutura. Então, o que a gente tinha aqui, que aconteceu que eu quis dizer aqui? Ó, a gente teve esta acumulação, o preço que fez o quê? Ele quebrou, voltou para brigar nela, não entrou dela e continuou a estrutura de baixa. É aquela mesma história que eu estava falando da possibilidade do diário, né, senhores? Que é exatamente isso. O preço vir brigar nesta região, né? Vir brigar nesta região, rejeitar ela e uma possível continuação de queda, tá ok? Só para vocês entenderem o movimento, é a mesma coisa que qualquer time frame, qualquer par, qualquer, enfim, senhores, estrutura de mercado. É a estrutura de mercado para qualquer gráfico de mercado, beleza? Então, o que a gente está fazendo novamente aqui, senhores? A mesma dança. Aqui tinha criado uma estrutura, né? O preço veio, rompeu ela, voltou para tentar brigar com ela, essa aqui é a casa de 50, criou uma nova estrutura aqui, e novamente o preço fez o quê? Rompeu e está o que agora? Brigando com essa estrutura novamente, senhores, né? Então, a gente já começa a entender o quê? Caso ele não venha adentrar, a possibilidade é o quê? Ele olhar para baixo. Mas aí o que acontece aqui, senhores? Eu tenho que aumentar esse zoom, né? Fica muito para a canarinha para vocês. Só que o que acontece neste momento aqui agora, dessa estrutura? Ele também criou uma estrutura aqui embaixo, né? A gente tinha comentado isso lá no outro vídeo, quer ver? Vamos ver como é que a gente estava aqui, só para a gente seguir a sequência agora, já que a gente está neste movimento. O que tinha acontecido no vídeo passado, só lembrando que isso aqui estava azul, e se eu não me engano, quer ver? Ó? Senhores, assista esse vídeo aqui, análise do Bitcoin dia 24, né? Hoje é 25, vai ser outro. E, gente, eu sempre também coloco nos vídeos comentários, tá? Eu coloquei aqui, ó, cuidado com esse movimento, que foi exatamente o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Possibilidades. Senhores, estrutura de baixa, né? Ó, eu voltando aqui, só para lembrar uma coisinha, tá? A gente estava aqui nesse momento, ainda nem tinha vindo neste rapaz aqui, tá ok? Branco. Então, olha a estrutura que eu estava falando aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Opa, deixa eu apagar aqui rapidinho. Se ele criar fundo, voltar, reagir nisso daqui, né, por baixo, e voltar a dar as caras para baixo, a gente sabe que ele pode começar a procurar aquela velha história, continuar essa estrutura, beleza? Então, aquela história, que eu já falei. Quando é que ele vai mudar essa estrutura que ele já está aqui agora? Deixa eu adiantar aqui só um pouquinho para botar outra coisinha, tá, né? Um fundo mais alto que esse. Pensando aqui agora, né? Tá. Só para lembrar aqui certinho, a estrutura de alto que a gente comentou ontem, beleza? Ele rompeu a máxima. Falando deste level, este level aqui, senhores, mais um level de H4, tá? Deixa eu botar ele aqui. Eu queria só lembrar se eu coloquei ele ontem ou não. Coloquei, beleza. Os senhores podem, às vezes, não... Bom, beleza, senhores. O que a gente estava falando, então, dessa possibilidade, só para a gente ver isso aqui? O preço ainda não tinha encostado muito aqui, ó. Aqui, ó. Esse movimento que eu queria trazer para os senhores, né? Caso ele tivesse feito aqui, ó, uma estrutura, mesma coisa, senhores, de fundo aqui embaixo, e ele viesse nesta região aqui, e na volta, se ele respeitar isso daqui, né, poderia fazer essa possibilidade. Pronto, ó, isso que eu queria ver. Só que a diferença aqui, ó, é que ele acabou fazendo o que? O preço aqui. Ele veio nesta região aqui, na casa... Veja quando eu botei esse leve, que eu sempre falo, tá aqui embaixo, mas enfim, é região. Veja o outro vídeo lá que vocês vão entender que acabou indo exatamente aonde a gente imaginava. O preço veio rejeitar esta região. Ó, só para vocês entenderem, ontem eu estava gravando, estava neste candle aqui, falando aqui de baixo, o preço realmente veio para esta zona, rejeitou ela,
Vejam lá, o outro vídeo para vocês entenderem. Calma, calma, calma. Vamos entender direitinho aqui. Então, vamos lá. O preço estava aqui embaixo, nesse candle aqui. Eu gravei outro vídeo. Ele realmente voltou nesta região, rejeitou esta região e veio para baixo. Quando ele veio para baixo, ele rompeu o fundo que ele tinha criado e veio brigar justamente com o quê? Com esta zona aqui, ó. Ai, meu Deus. Ficou torto pra caramba. Se eu pegar esse level aqui, senhores, colocar ele aqui, ó, você vai ver exatamente aonde foi. Isso é um bom sinal? É um bom sinal. Por quê? Porque ele não veio brigar com o fundo. Está muito pertinho aqui, né, senhores? Mas ele veio brigar apenas com o topo. Por que que é interessante? Não tem aquela história que a gente fala? Mesma coisa, ó, acumulação, o preço romper, vir nela para uma possível continuação, não é? É a mesma coisa que a gente fala. Só que ele demorou, não é que ele demorou. Ele fez a acumulação, neste momento aqui, ele veio, fez este movimento de vir nela, está voltando. Só que quando ele volta, senhores, ele sempre vai procurar as acumulações que teve, os leves que foram criados anteriormente, tá ok? Então, aquele movimento que eu desenhei no vídeo agora há pouco, que era o quê? Justamente do preço vir abaixo, né, já que a gente estava aqui, vir abaixo, voltar nesta acumulação, né? Na volta agora, é essa que é o interessante, senhores. A gente criou um level aqui agora, tá ok? O que eu vou fazer aqui, senhores? Eu vou tirar este level diário, que ele já está no meio do caminho, a gente já vai ter ele representado porque ele já rompeu abaixo, tá? Ele não me interessa mais. E o que a gente vai ter aqui agora de H4, senhoras? A gente vai ter justamente esta acumulação, este level aqui, que eu já vou puxar este level para cá. Ah, senhores, por que eu estou fazendo isso? Só para não duplicar tudo level aqui. Então vai ficar uma carambada de level aqui, ó. Também vai ficar muito curto, muito justo, muito level. Porque a gente entende aqui a seguinte coisa. Se esse preço perder esta mínima aqui, em tese, né? Vamos pensar, gente, eu não opero disso, é só para vocês entenderem o movimento do preço, tá? Eu não pego quando ele rasga aqui, tá? É, porque pode dar fake out, vocês entendem, que eu faço estrutura. Ah, não vou falar de estrutura, porque esse vídeo vai ficar gigante, já estou tentando fazer um vídeo mais curto. O Caverna está tempo parado e está fora de ritmo de fazer vídeo rápido. Enfim, senhores. O que a gente está aqui, então, agora? Esta acumulação. Beleza? Eu vou tirar fora esse leve. A gente já sabe que está para dentro dele. E o que vai importar agora é aqui dentro. É o quê? Se ele volta, se ele começar a perder esse fundo, começar a voltar para cá, e brigar aqui, falar que não, eu não vou entrar, tentar e não conseguir, aí na volta, senhores, ele vai fazer aquele movimento que eu disse, que eu acho interessante, que é o quê? É ele criar um fundo. Caso ele me crie um fundo mais alto aqui, ele vai me dar esse topo, e é onde a gente pode começar a mudar essa estrutura que ele estava vindo de baixa, neste momento, que ele faria um topo. Ele teria um fundo, um topo, faria um fundo mais alto do que esse, e aí poderia continuar este movimento, né? Que seria o quê? Essa acumulação, esta quebra, reteste, para a continuação. Então, caso ele volte aqui, bem interessante esse momento, respeite isso daqui, né? Lógico, né, senhores? Vai ter esse outro level aqui, vai ter esse outro level, vai ter toda essa região aqui embaixo, tá ok? Mas caso ele comece a perder, a respeitar isso aqui, e ele quebra este topo que ele criou agora, ele muda essa estrutura clara que ele está aqui. De quê? Deixa eu botar aqui para os senhores. Ah, estou com paciência, estou com saudade, vou fazer vídeo longo de novo. Mas, enfim, o que ele está fazendo na estrutura? Topo, topo, topo. Mais baixo. Fundo, 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 mais baixo. Claramente a gente vê que ele está neste canalzinho de baixa, beleza? Então, qual é o momento que ele mudaria este canal? A partir do momento que ele mudar essa estrutura e começar a dar o quê? Topos e fundos mais baixos. Então, o que seria? A gente tem esse último fundo, caso ele volte aqui e me dê em qualquer lugar um topo, fundo, eu confundo, né, senhoras? Um fundo mais alto que esse e mude a estrutura para me dar um topo mais alto do que esse, aí sim a gente pode continuar uma estrutura, fazer uma mudança para estrutura de alta. Beleza, senhores? Ok? Então, resumindo agora, o que eu espero aqui? A finalização dessa estrutura.
Se alguém quiser acreditar que o preço daqui, caso ele volte, vá continuar essa estrutura de baixa que ele está, e caso já queira acreditar que ele vai rasgar isso aqui tudo, esse level, aqui a gente pode dizer, a gente está perto de um topo, né? Se você estiver acreditando já em estrutura de baixa, né? Perto do topo é onde a gente faz o quê? Vender. A gente não compra topo, topo se vende, né? But não é a minha estrutura. Eu ainda não estou convencido. A gente tem um diário anterior que foi fechado negativo. Sim, isso aqui já é, né, um primeiro grande passo. Mas esse diário, pelo andar da carruagem, são 18h30, ele está com cara de que vai fechar positivo, beleza? Então, este diário fechando positivo vai ser interessante, tá, senhores? Senhores, anotem isso. No final do vídeo sempre tem as melhores informações, hein? Reparem isso, que no outro vídeo foi exatamente isso. Esse diário fechando, eu não vou colocar agora, porque ele vai criar um level aqui semanal. Ó, um level diário. Então, caso este diário aqui, né, a cara que tá dando que vai fechar assim, positivo pelo menos, fecha aqui, a gente vai ter esse level. E é isso, senhores. Vocês vão acreditar já no rompimento dele? Tem esse pavio aqui. Volto a dizer, ó, já bate com aquele level vermelho que a gente já tinha colocado lá. Então, sim, eu pensaria mais em venda, uma estrutura um pouco mais abaixo daqui, só que não na pernada. Eu opero, enfim, né? Se eu for fazer uma venda, eu procuro topos para vender. Bom, aí técnica, senhores, é só para quem já está seguindo os outros vídeos e já tem lá a técnica, enfim, eu estou aqui tentando explicar demais e fugindo do contexto. Beleza, senhores? O que a gente quer aqui, então? Possibilidades. Fechamentos aqui para cima. Para venda, senhores, a gente está numa estrutura muito alta de compra, muito alta de positiva. É um pouco assim, louco a gente pensar em venda agora, tá? Porque a gente vai estar indo contra uma baita de uma tendência, né? Mas, enfim, quem faz scalpers, aquela coisa toda, eu faço scalper de certa forma, só que eu, mesmo meus scalpers são numa estrutura muito grande, vocês têm que entender isso. Beleza, senhores? Rapidinho, só tomar água aqui, peraí. Então, senhores, o papo é o seguinte, deixa eu mudar aqui a corzinha para amarela para facilitar. Resumão da história. Vamos ter um topo mais alto que esse topo aqui. Já temos, beleza? Então, no H4, a gente já tem uma pré-estruturazinha de alta. Só que eu quero lembrar isso aqui, ó. Aqui a gente também tinha essa estruturazinha aqui. E o preço continua, tá? Normal, senhores, porque se a gente está numa estrutura de baixa, o preço tende a fazer topos mais altos. Enfim, fazer essa estruturazinha aqui, quer queira ou não, tá ok? Então, olhando neste canal, eu não vejo ainda uma, meu Deus, isso aqui já é estrutura de alta. Agora, caso ele já comece a romper aqui, existe possibilidade? Já falamos que existe sim possibilidade, só que a gente tem que lembrar do cinquentão aqui, é perigoso, tá ok? E se ele começar a romper este fundo aqui, galera, que tá tanto pouco espaço aqui, que para mim isso aqui não interessa, tá? Mas caso ele realmente comece a perder este fundo aqui, esta região, tá? E comece a fazer essa estrutura, voltar aqui e brigar, não queira entrar de novo para ela, sim, aqui eu poderia pensar mais uma possibilidade de um shortzinho, lógico, né? Lembrando dessa história toda aqui, tá ok? Mas agora, aqui, eu ainda não estou convencido de estrutura de baixa, tá ok? A gente ainda está para dentro dessa rapaziada aqui toda, né? Lembrando que eu tirei o level ali só para nos facilitar, não ficar muito leve, mas a gente está dentro desta galera novamente. Então, eu preciso de sair dela para pensar em venda, tá ok? Não consigo pensar em compra agora, eu pelo menos ainda não, porque a gente já viu que a gente está numa estrutura, num momento maior de queda, tá? Agora, caso ele realmente venha para cá e me dê aquela história do fundo mais alto e venha a romper este topo no próximo movimento, que ele vai estar fazendo este movimento, aí, conforme for com este fundo, com este topo, tá ok? E ele ainda me dê, que eu acho complicado, mas um próximo movimento. Mas é isso, senhores, eu preferia fazer play de compra acima de 50, sabe? Eu não vou ficar pensando nessa bagunça, nesse momento de decisão total, ficar arriscando aqui meu dinheiro com coisas indefinidas. A lógica seria mais, já que a gente está em topo, né? Pensar em venda, pensando assim, porque topo não se compra, galera, entenda isso só. Mas, enfim, a gente se vende topo em uma estrutura de
baixa, quando já temos estrutura de baixa, a gente procura os topos para vender, quando já está em estrutura de baixa. E em estrutura de alta, a gente procura os fundos para comprar e lucrar nos topos. Beleza? Tá ok? Então, resumindo, senhores, vai ser conforme esse topo agora, esse fundo for me dado. Se esse fundo aqui, isso aqui já virar um fundo, mais, opa, calma que eu baguncei. Esse fundo aqui já for um fundo mais alto que esse, numa próxima possível estrutura, eu pensaria. Só que aí vem os 50. Aí eu volto a dizer, mesmo que ele fizer isso, eu vou esperar alguma coisa para cima dos 50, ele tentar entrar para os 50, não entrar para os 50, e aí sim eu penso numa possibilidade de compra acima dos 50. Abaixo dos 50, eu só consigo pensar em possibilidade de venda, tendo uma estrutura mais forte, a qual a gente ainda não está. Está em um momento de mudança, dúvida cruel, beleza? Deixa esse diário fechar, eu vou fazer isso, e aí sim ele vai me dar o norte. Caso amanhã, depois do diário fechar, ele vir a começar a romper este leve que ele vai criar aqui, né? Aí eu posso pensar numa possibilidade aqui para baixo. Então, a minha ideia aqui é isto para venda e isto para compra acima dos 50, tá ok? Quem entende mais ou menos a estrutura do caverna vai entender o que são esses movimentos. Quem não, vou deixar um curso aí gratuito, o curso do caverna, tem a playlist aí de aula do caverna, enfim, senhores. E logo eu tenho novidades para os senhores, beleza? Tudo informado, né? Senhores, eu não olho H1, porque H1 eu só olho quando eu já estou me preocupando em fazer uma compra ou uma venda, tá? Mas em H1 aqui, para quem quer saber a mesma história, está rejeitando essa região aqui, mesma coisa, na volta ele vai ter isso aqui tecnicamente para brigar, esta região. Se ele respeitar isso aqui, ele pode fazer estrutura de alta, tá ok? Perdendo esse fundo aqui, óbvio, né? Agora, se ele continuar a perder esse fundo, é o mesmo movimento que a gente falou, movimento é movimento para qualquer time frame, eu uso apenas H1, é muito... Gente, time frames maiores, tá? Enfim, aí já estou entrando muito em técnica, que não é o objetivo, tá ok, senhores? Gente, para mim, estamos em uma baita estrutura de alta, olhando time frames maiores como semanais e mega mensais, quer queira ou não, e no diário, não. Sabe por quê, senhores? Se esse diário fecha positivo, já falei isso, né? A gente não tem ainda uma estrutura de baixa no diário, tá ok? Não adianta, eu ainda não consigo ver isso. Possibilidade tem, tá um momento de baixa, isso tá. Agora a estrutura que eu falei, porque não tem, senhores, até pode correr, topo tá aqui, é o topo mais alto. Fundo eu não tenho, o último fundo que eu tenho é aqui oficial, que tem que ter 2 candles fechados, né? Então, este é o fundo mais baixo e esse é o topo. Se fechar aqui, vai ser este fundo mais baixo do que esse, beleza? E para eu ter uma estrutura de alta, enfim, eu já repeti 2 vezes isso, né? Eu estou me repetindo. Mas é isso aí, senhores. Eu precisaria de 2 candles para poder fechar um positivo, mas muita água vai rolar ainda, tá ok? Tivemos um candle negativo, hoje possivelmente o candle diário vai ficar positivo, e mais ainda no momento de dúvida em um local hiper crucial, que é esse 50 mil, tá ok? Lembrando só então que o que eu não quero realmente é perder este fundo. Perdendo esse fundo, galera, aí eu começo a ligar alertas, beleza? Mas ainda falta chão, tá ok? Vamos se preocupar com esse pedaço, ficar de olho nele, o que pode acontecer, e ficar de olho aqui em cima, para caso a gente consiga ter um movimento legal, que é o que o Caverna queria, né? Ou aqui, né? Olhando aqui no diário, eu já preferi um play mais aqui para baixo, mais seguro, tá ok? Então é isso aí, galera. Deixa eu deixar os levels aqui para vocês verem novamente o que aconteceu. Qualquer dúvida, pergunta aí. E eu estou correndo para trazer novidades para os senhores. Eu quase gravei isso aqui na live, mas eu não sei nem como é que eu faço para gravar na live e deixar depois. Enfim, Caverna vai trazer novidades. Forte abraço. Like quem gostou, dislike quem desgostou. E quem quiser seguir opções, quem quiser seguir para ter informações diárias, só seguir o Caverna e se inscrever no canal, ativar o sininho, aquela coisa toda de YouTube. Beleza, pessoal? Forte abraço. E o Cavernão foi. Assista outro vídeo que está mais explicado, coisas dos levels, que eu coloco todos os levels e mudo eles na frente de vocês, beleza? Forte abraço. Eu, Caverna. Foi. Forte abraço. Qualquer coisa, pergunta aí. Tchau, quando eu acho o botão. Achei. Foi.